Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre o potencial zeta, entender um pouco mais sobre a teoria e quais são suas aplicações na prática. Sistemas coloidais correspondem a compostos de partículas de tamanho entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, dispersas em um solvente cujas moléculas são muito menores em tamanho. As partículas coloidais adquirem cargas elétricas na superfície, quando expostas ao contato com um solvente polar como a água, por exemplo, através de diferentes mecanismos, como a ionização e a absorção de íons da superfície. A carga da superfície da partícula influencia na distribuição dos íons, tanto contra-íons quanto coíons, da solução na sua vizinhança através da interação coulombiana, atrativa ou repulsiva entre essas cargas. Assim, forma-se uma dupla camada de cargas ao redor da partícula. O efeito de atração ou repulsão eletrostática entre as partículas está estritamente relacionado à estabilidade do sistema. Se as partículas tiverem uma repulsão suficientemente alta, a dispersão irá resistir à floculação e o sistema coloidal permanecerá estável. Agora, se um mecanismo de repulsão não existe, ocorrerá floculação ou coagulação. Aqui entra o conceito de potencial zeta, o qual representa essa magnitude de atração ou repulsão entre as partículas. Considerando a figura mostrada anteriormente, a camada de líquido que envolve a partícula existe em duas partes. Uma região interna, chamada camada de Stern, onde os íons estão fortemente ligados, e uma região externa, chamada camada difusa, onde os íons estão menos firmemente associados. Dentro da camada difusa, há um limite dentro do qual os íons e partículas formam uma entidade estável. Quando uma partícula se move, os íons dentro do limite também se movem. Este potencial é o chamado potencial zeta. Portanto, o potencial zeta é o potencial elétrico no plano hidrodinâmico de cisalhamento entre as partículas em fluxo e o solvente. Se as partículas em suspensão tiverem um grande potencial zeta, negativo ou positivo, existirá uma tendência de repulsão e não de união entre essas partículas. No entanto, se elas tiverem um baixo valor absoluto de potencial zeta, não haverá força para evitar que as partículas se juntem e floculem. A linha divisória geral entre as suspensões estáveis e as consideradas instáveis é geralmente tomada em mais ou menos 30 mV. Partículas com potencial zeta mais positivo do que mais 30 mV ou mais negativo do que menos 30 são normalmente consideradas estáveis. Valores zetas maiores que 30 ou menores que menos 30 são considerados estáveis pois as partículas se encontram em estado natural de repulsão, sendo assim impossível de formar agregados como na sedimentação, floculação e coagulação, por exemplo. Tais fenômenos são comumente vistos no ponto iselétrico, que seria o ponto de menor estabilidade das partículas.